Eu finalmente assisti a polêmica sexta temporada de Black Mirror. Mas e aí, a série mudou pra melhor? Ou a Anitta tá certa e a série foi ladeira abaixo? Bem, neste vídeo eu vou trazer a minha opinião sobre cada um dos episódios da sexta temporada de Black Mirror. Royalty. Royalty. É claro que eu vou comentar os episódios livremente, então fique ligado com os spoilers. Episódio número 1. Joan é péssima. Cara, eu gostei desse episódio até chegar no ato final dele. Primeiro eu vou falar daquilo que eu gostei. Eu vou me ater apenas àquela cena onde a CEO daquela Netflix fictícia está concedendo uma entrevista. São duas coisas que eu acho interessante de pontuar. Primeiro, a repórter pergunta para ela por que da série se chamar Joan é péssima. E a CEO explica que eles testaram adjetivos positivos. Porém, aquilo que é negativo atiça mais a curiosidade do espectador, é mais identificável. Combina mais com a visão neurótica que cada um tem de si mesmo. Me parece um diagnóstico bem acurado do nosso tempo, né? Você pensa a quantidade de gente que tem por aí com uma visão muito pequena de si mesmo. E é claro que o oposto também existe e também é muito ruim, daquela pessoa que se acha muito mais do que realmente é. Mas a percepção que eu tenho é de que, no geral, a gente tende a se achar ou se sentir inferior. E esse sentimento, aliado a esse nosso estilo de vida sempre muito consumista, muito dependente de dinheiro, faz com que tantas pessoas acabem aceitando, por exemplo, trabalhos que não pagam adequadamente, ou acabam se envolvendo em relacionamentos conflituosos, onde parece que uma das partes se importa muito mais do que a outra. Até me fez lembrar de um filme chamado As Vantagens de Ser Invisível, um ótimo filme de 2012, com a Emma Watson, Logan Lerman, Ezra Miller. E tem uma cena nesse filme onde a personagem da Emma Watson confessa pro personagem do Logan Lerman que ela nunca esteve num relacionamento saudável. Ela sempre se sentiu abusada e usada pelos caras que ela ficou, e até que ela pergunta pro personagem do Logan Lerman: por que que a gente tende a ficar com pessoas que nos tratam como se fôssemos nada? Então o personagem do Logan Lerman diz: a gente aceita o amor que a gente acha que merece. Então faz sentido que esse péssima do título seja realmente um exagero, um clickbait. Até porque, se a gente for parar para pensar, a Jo não é tão horrível quanto a série com a Selma Hayek faz ela parecer ser. Tipo, ela demite uma funcionária por ordens que vieram da diretoria. Aparentemente ela não estava mentindo sobre aquilo. Toda a hipocrisia da empresa com relação à sustentabilidade, por exemplo, não é culpa dela. Ela ficar mexida com o ex nem me parece ser um problema tão grande assim também. Eu acho apenas que o fato dela não ter sido 100% sincera com o noivo dela com relação a algumas coisas ali do dia a dia, sim, é realmente o ponto mais negativo da Joan. Então, o maior erro da Joan, no caso, é a falta de diálogo sincero com o noivo dela, que é algo que nem deveria partir somente dela, mas também dele. Porém, para fins de entretenimento, a deepfake da Selma Hayek potencializa toda a vida e todos aqueles dramas da Joan para atiçar a curiosidade que o público tem com essas figuras horríveis da ficção. E já que eu falei em entretenimento, vamos para o segundo ponto que eu acho que vale a menção. A CEO diz para a jornalista que o plano é lançar conteúdo personalizado para cada assinante daquele streaming. Então ela fala sobre engajamento, sobre o que as pessoas querem ver e por aí vai. Isso é o completo oposto do que a arte significa. E conteúdo audiovisual também é arte, ou pelo menos deveria ser. Pensa assim, um filme, por exemplo, ele é o esforço conjunto de diversas pessoas coordenados por uma pessoa, que no caso é o diretor. Em teoria, esse é o cara responsável por aprovar ou reprovar ideias que forem sugeridas.
Ele é o responsável pela escalação de atores, pela equipe técnica e por aí vai. Com isso, você tem um produto final idealizado por uma pessoa e executado por várias pessoas que fica disponível para o público e cabe a cada um julgar se gostou, se não gostou, se lhe agradou, se não lhe agradou. Esse plano da CEO, então, ele é oposto a isso, porque o conteúdo, nesse caso, ele parte da demanda. Ou seja, não há por trás daquilo um diretor ou um artista criando algo para nos mostrar, mas sim o próprio público tendo os seus desejos atendidos em todos os aspectos. Isso, no final, significa prender as pessoas em bolhas. E o mais assustador é que, em certo nível, isso já existe na vida real. Muitos filmes e séries hoje em dia são feitos porque os produtores acreditam que existe um potencial, um público que gostaria de assistir aquilo. Um público que vai pagar o ingresso, que vai assinar mais um mês de streaming. Quais filmes originais hoje em dia que realmente são sucesso de público? Poucos, eu acho, né? No mês passado, o diretor da Paramount, o Brian Robbins, disse numa entrevista para a Variety que o estúdio não vai mais investir em animações originais para o cinema, apenas em IPs, que são propriedades intelectuais. A Paramount, ela detém os direitos de Tartarugas Ninja, Bob Esponja, Avatar. Enfim, eu achei interessante a série tocar nesse ponto, principalmente pelo fato dela ser distribuída pelo maior serviço de streaming que existe no mundo, onde há um algoritmo que estuda os usuários e só indica para eles aquilo que ele provavelmente vai gostar, que nunca tira ele da zona de conforto. E falando sobre aquilo que eu não gostei do episódio, todo o terceiro ato. A Salma Hayek vai ali na casa da Joan e elas bolam aquele plano para arrebentar com o Quamputa. E a Salma Hayek falando isso com aquele sotaque dela carregadíssimo é muito engraçado, né? Como a advogada da Joan tinha dito para ela que os dispositivos eletrônicos gravavam tudo que ela estava falando, onde ela estava indo, etc., eu pensei que alguém ali naquela Netflix fictícia estava de olho nela e que ia acabar dificultando as coisas para que ela não conseguisse simplesmente chegar lá e destruir o computador. Mas não, todo o terceiro ato acaba parecendo uma esquete do programa do Didi. Elas entram facilmente no prédio, conseguem acesso até a sala da CEO, chegando inclusive convenientemente quando a vilãzinha está explicando todo o seu plano ali para uma outra pessoa. Conseguem chegar ali nesse puta computador que cria infinitos multiversos e não tem ninguém de segurança ali, tem um cara aleatório ali, o Michael Cera. O clímax, então, é muito fraco, com ela segurando aquele machado na dúvida se destruía ou não o Quamputa. E o pior, na minha opinião, é o epílogo. A gente descobre que tudo que a gente estava vendo até então é a camada 1 daquele multiverso fictício e que havia um mundo real acima daquilo. E nesse mundo real, a verdadeira Joan destrói o Quamputa e é presa. E o episódio poderia muito bem ter terminado aí, com ela descendo ali aquelas escadas rolantes. Mas não, ele continua, mostra ela indo para psicóloga, mostra ela indo abrindo a cafeteria dela, etc. Além de desnecessário do ponto de vista narrativo, todo esse epílogo tem uma vibe muito diferente do restante do episódio, ele não combina com o que foi apresentado antes. Mas enfim, apesar desse terceiro ato pouco criativo, Joan é Péssima é sim um bom episódio. De 1 a 10, a minha nota é 6. Episódio 2, Lock Henry. Bom, esse episódio não carrega consigo a principal característica de Black Mirror, que é especular sobre a tecnologia e os impactos dela na nossa sociedade. Lock Henry poderia ter sido lançado como um média-metragem avulso e provavelmente não chamaria muita atenção, de tão genérico que ele é, exceto pelo final, que é sim muito bom e possui uma mensagem muito poderosa. Mas antes de chegar no final,
eu preciso confessar que eu achei todo o plot do episódio muito inverossímil. Tipo, o fato de ter tido assassinatos em série numa cidadezinha da Escócia espantou os turistas por mais de uma década. Sério mesmo? Em que universo que se passa esse episódio? Ainda mais pelo fato do assassino já ter sido descoberto e morto. O que impede as pessoas de visitar lá esse local? Fora que é dito que os jornais deixaram de noticiar aquele crime quando a princesa Diana morreu. O dono do pub foi entrando em depressão e mesmo tendo uma forte suspeita sobre a mulher lá, ele não fez nada. Nunca foi tirar satisfação com ela, não levou o caso para a polícia, não envolveu a imprensa, enfim, não fez nada. Ficou lá enfiado no bar bebendo. Eu acho péssimo quando uma história não te prende logo ali no início por conta dessas coisinhas, desses detalhezinhos que você começa a raciocinar na hora e vê que não faz muito sentido. Porque é como se a fundação de um prédio fosse feita de isopor. Tudo que é construído a partir disso vai desmoronar, porque o básico é muito fraco. Mas enfim, sobre o final. A reviravolta não me pegou de surpresa. Até pela apresentação que é feita dos personagens, a gente saca logo de cara que a mãe do protagonista lá, ela realmente vai ter alguma coisa a ver com o que quer que tenha acontecido de esquisito ali naquela cidade. Porém, a parte realmente boa do episódio começa a partir do momento em que ela comete suicídio. A partir desse momento, tem um pequeno salto temporal e a gente vê a ironia de Black Mirror novamente aparecendo para tirar uma onda com os True Crimes. Gente orgulhosamente recebendo prêmios por um documentário sobre uma coisa horrenda que aconteceu e uma das vítimas, o nosso protagonista, em agonia por dentro. Um BAFTA é uma recompensa suficiente para sanar a dor da perda, a dor do engano? E a cereja do bolo, a última cena, quando nos é revelado qual que é o bilhete que a mãe sádica daquele cara deixou para ele, para o seu filme. Na minha opinião, era ela que queria a fama, a glória e o reconhecimento pelos crimes que cometeu. Porém, não teve coragem de encarar as consequências que essa revelação traria. Logo, cometeu suicídio e se certificou de que todas as provas estariam claramente à disposição de todos. Infelizmente, muitos dos terroristas que surgiram recentemente, por exemplo, os assassinos que invadem escolas, acabam fazendo o mesmo. Cometem suicídio antes de serem pegos pela polícia e fazem atrocidades em plena luz do dia, diante de várias câmeras de segurança, para terem certeza de que os seus atos horrendos serão vistos. Lock Henry me fez bufar de incredulidade nos seus primeiros 40 minutos, mas possui uma mensagem de urgência muito importante em seu final. De 1 a 10, minha nota é 5. Episódio 3, Beyond the Sea. Esse é o episódio que, na minha opinião, mais desperdiça a chance de entrar na lista de melhores episódios da série. A premissa é muito interessante, mas o desenvolvimento não vai além da primeira página. O que eu tô querendo dizer com isso? O episódio poderia ter sido um sci-fi muito mais profundo, refletindo sobre isolamento, luto, loucura, o dever para com a missão, a responsabilidade para com o seu companheiro, entre outros temas, mas se contenta em ser um melodrama trágico que se desenrola por motivos passionais. Há referência ao culto do Charles Manson, que na minha opinião não se encaixa muito bem com o episódio. O roteiro demandava uma tragédia na vida de um dos astronautas e acabaram optando por colocar esses hippies que se opõem a essa vida parcialmente natural dos caras. Eu digo parcialmente natural porque, apesar do corpo físico deles na Terra não ser o corpo verdadeiro deles,
a consciência é. E a partir daí o episódio acaba ficando bem previsível, com o astronauta de luto flertando com a esposa do outro, eles brigam e é claro que uma vingança vai ser planejada. Outro aspecto negativo do episódio é a sua morosidade. A história toda é contada em marcha lenta e o episódio acaba ficando desnecessariamente longo, com algumas cenas que poderiam ter sido completamente cortadas da versão final e não iria fazer a menor diferença. O ponto mais positivo do episódio é para as atuações, principalmente a do Aaron Paul e da Kate Mara, que estão maravilhosos. O Aaron Paul acaba interpretando dois personagens muito distintos, um sério, sisudo, o outro um galante que está passando por um verdadeiro inferno na vida dele. Já a Kate Mara faz essa personagem reprimida, forçadamente contida, solitária e quieta, mas quando ela fala, a gente percebe toda a dor que está dentro daquela mulher, todo o peso que ela carrega por estar sozinha com o filho num lugar que no fundo ela detesta. E o outro destaque são a direção das cenas de tragédia. Tanto a dos hips quanto a última que tem no episódio são muito bem filmadas e passam pra gente aquele desespero que os personagens estão sentindo. Tem uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu assistia esse episódio. Por que eles não enviaram as réplicas pro espaço ao invés de enviar os astronautas reais? Tipo, a missão funcionaria do mesmo jeito, né? Seria mais seguro também. Eu não sei. Tem alguma justificativa para eles terem feito desse jeito? Me diz aí você. Ah, só mais uma observação. Quando a personagem da Kate Mara vem com a ideia de ceder o link do Aaron Paul pro outro cara, vocês também ficaram esperando que eles combinassem um código, uma palavra-chave, pra que a Kate soubesse quando que era o marido dela de verdade? Eu fiquei tipo assim, quando você tá vendo aqueles filmes de terror, bem clichê, e aí você fica apontando pra tela e falando pros personagens coisas do tipo: não se separa do grupo, não desce sozinho pro porão, pega uma faca, carai. Esse tipo de coisa. E aí os personagens burros desses filmes de terror clichê fazem o oposto disso que a gente tá falando. Mesma coisa aqui. Custava eles combinarem que toda vez que o Aaron Paul conectasse lá o link para ele, a réplica dele, a primeira palavra que ele falaria para Kate Mara seria, sei lá, cateterismo, birosca, parangarico tirimihuaro, qualquer coisa. Enfim, o episódio é ok, mas poderia ter sido incrível. Nota 6 tá de bom tamanho. Episódio 4, Maisie Day. Ai, o que eu vou falar desse episódio? Bom, eu não fiz binge watch da temporada, eu vi cada episódio num dia diferente e só passava pro próximo episódio quando eu terminasse de escrever as minhas impressões sobre aquele que eu já tinha assistido. Depois do terceiro episódio, eu confesso que eu dei uma desanimada para continuar a série. Não porque os episódios estavam ruins, mas porque, como eu disse, eles estavam ok. Nada muito além do normal. Nenhum deles tinham me dado aquele punch que vários episódios de Black Mirror me deram no passado. Então, quando eu dei play nesse episódio, aquela esperança de que a série poderia dar uma guinada realmente se reacendeu em mim. Eu não assisti nenhum trailer, eu não li nenhuma sinopse, nenhuma opinião específica sobre os episódios dessa temporada. Só o Twitter da Anitta lá. O único episódio que eu sabia a sinopse era o episódio 1, porque um colega de trabalho assistiu, gostou e recomendou ali pro pessoal do setor e eu não consegui deixar de ouvir, né? Então eu estava gostando bastante desse episódio no começo, e alguns fatores que me fizeram engajar e me interessar durante o episódio. Primeiro, Zazie Beetz. Essa mulher, ela é incrível, ela enche a tela em qualquer projeto que ela participa. Não tem como a gente não comprar as personagens dela. E aqui é fácil a gente se identificar com a culpa que ela carrega por ter sido corresponsável pelo suicídio daquela celebridade no começo do episódio. Além dos problemas financeiros que ela passa, que também são muito identificáveis, né? E pra mim isso é muito importante, se importar
com o personagem principal logo de cara. Principalmente num tipo de conteúdo como esse, que é muito rápido, um episódio de 40 minutos, que precisa ter um começo, meio e fim. Se a gente não é fisgado logo de cara, fica difícil de curtir todo o resto. E pra gente se interessar, os dois fatores mais importantes são um protagonista forte e uma história interessante. E é aí que entra o segundo fator que me trouxe muito interesse pro episódio: a história. De cara me vieram duas referências que me deixaram muito empolgado: O Abutre e Veronica Mars. O Abutre é um filme de 2014 estrelado pelo Jake Gyllenhaal, que conta a história de um cara que sai pela noite procurando por acidentes, brigas, crimes, tudo com a intenção de gravar e vender aquilo para jornais sensacionalistas assim que amanhece. Aos poucos ele vai ficando cada vez mais frio, distante, ganancioso, negando ajuda às vítimas, até que ele mesmo começa a ser o agente causador de todo esse horror das madrugadas. Sobre Veronica Mars, é uma série com a Kristen Bell, onde ela interpreta uma detetive adolescente no colegial. Mas a referência que me veio foi a do filme da Veronica Mars, que foi lançado também em 2014. E nesse filme, a Verônica, já adulta, está investigando uma série de crimes e se depara com um cara que está plantando câmeras e escutas em casas de celebridades com o intuito de chantageá-las, ameaçando vender a privacidade dessas pessoas. Eu também estava gostando bastante da maneira como a personagem da Zazie Beetz estava reagindo a tudo aquilo. Enquanto os caras estavam lá só pelas fotos, a Zazie Beetz agia com mais humanidade, enxergando a dor daquela mulher, mesmo sem entender o motivo de todo aquele sofrimento. Esses mundos criados em Black Mirror possuem pessoas muito escrotas. Então, ter uma personagem como essa que age de maneira mais empática acaba sendo um alívio, além de ser a oportunidade de trazer um contraste bacana com o resto das pessoas que circulam pelas histórias. Então, eu estava gostando bastante do episódio e você pode imaginar a surpresa que eu tive quando a trama se descortina e a gente descobre que, na verdade, a atriz ficou maluca porque ela virou um lobisomem. Cara, eu ri. Simplesmente. Assim, pelo menos eles tiveram a decência de mostrar um pouco de gore e tentar pelo menos ser cruel nas mortes que acontecem ali no final do episódio. Mesmo que esse último ato ele passe bem rápido. Porém, sinceramente, eu achei uma traição com a série e com os fãs de Black Mirror toda essa pataquada. Eu sei que o episódio foi escrito pelo Charlie Brooker, que é o criador da série, mas colocar elementos de fantasia dentro de Black Mirror me parece um certo desespero. Black Mirror, a partir desse episódio, pode ser qualquer coisa. Pode ter tudo, pode ser sobre tudo. E pra mim, essa falta de foco e personalidade pra série mais joga contra do que a favor dela. Eu sei também que qualquer elemento fantástico pode ser construído sobre uma base pseudocientífica. Tem, por exemplo, o filme de vampiro, onde o vampirismo é uma doença contagiosa transmitida pelo sangue. E aqui eu tô pensando sobre aquele filme sul-coreano, Sede de Sangue, dirigido pelo Park Chan-wook. Então, é possível sim a gente especular que a licantropia do episódio tem a ver com alguma coisa não tão fantasiosa, mas o episódio em si insere isso faltando 10 minutos para terminar, não faz questão nenhuma de explicar a origem daquilo lá. Pelo contrário, ele se utiliza das convenções do lobisomem fantástico e mitológico. Tem ali a transformação sob a luz da lua cheia. E aquilo, né? É legal? Mais ou menos. É Black Mirror? Sim, episódio 4 da 6ª temporada. Mas deveria ser Black Mirror? Eu já não sei. Será que acabaram as ideias do Charlie Brooker
em relação à especulação da tecnologia no nosso mundo, fica para cada um a questão. Maze Day, sei lá, não sei se eu gostei, se eu não gostei. Nota 5 de 10 tá bom, né? 5 tá bom. Episódio 5, Demon 79. Bom, depois da surpresa do episódio anterior, eu me recompus e antes de dar o play nesse último episódio da temporada, eu disse pra mim mesmo que eu tentaria curtir o episódio pelo que ele é e não por aquilo que eu acho que ele deveria ser. Ou seja, eu tentei me despir daquele pré-julgamento e não fui esperando um tradicional episódio de Black Mirror. Mas fui aberto a qualquer coisa. Se aparecessem zumbis, vampiros, fantasmas, espíritos zombeteiros, tudo bem. A série mudou e não adianta nada ficar fazendo biquinho. Dito isso, eu gostei do fato do aspecto sobrenatural ter sido inserido e trabalhado desde o início do episódio, diferentemente do anterior, onde a questão do lobisomem foi jogada ali no final de qualquer jeito. Além disso, o episódio faz questão de nos deixar uma brecha para interpretarmos que tudo aquilo se passou na mente da nossa protagonista. Tem o talismã, que depois aparece como uma simples peça de dominó. Só ela consegue ver o demônio. E no final, quando os policiais deixam ela sozinha ali na sala de interrogatório, ela pode muito bem ter imaginado todo aquele bombardeio. E como provavelmente ela vai passar um bom tempo internada num hospital psiquiátrico, esse limbo onde ela vai passar a eternidade com esse demônio pode ser como uma fuga da consciência dela. Ou seja, talvez ela tenha sido presa num hospital psiquiátrico e se tornado uma daquelas pacientes que não reagem mais, que não falam, que ficam simplesmente sentadas olhando para o nada o dia todo. Mas dentro da mente dela, ela está presa nesse limbo com esse demônio pela eternidade. Porém, tem um acontecimento nesse episódio que eu não consegui encaixar nessa teoria de que tudo se passou na mente dela, que é o fato dela saber que a primeira vítima que ela faz é um cara que tem uma filha. Tipo, se ela soubesse por outros meios que esse cara tinha uma filha e o demônio dissesse pra ela que esse cara abusava da filha, aí sim se encaixaria nessa teoria. Porém, não é isso que acontece. É o próprio demônio que diz pra ela que o cara tem uma filha. E depois a gente vê que é verdade, que o cara realmente tinha essa filha. Ou seja, apesar do episódio deixar no ar essa possibilidade de que a personagem na verdade ficou maluca, esse acontecimento e talvez outros acontecimentos que eu não esteja me lembrando agora comprovam que tudo aquilo que ela viu era real. De qualquer forma, tem uma temática nesse episódio que já apareceu antes em Black Mirror e que é muito boa, que é a vingança. Não necessariamente uma vingança pessoal, mas uma vingança simbólica, onde o vingador busca a justiça não por um crime que foi cometido especificamente contra ele, mas sim contra pessoas como ele. O episódio mais memorável de Black Mirror que traz essa temática é o Black Museum, onde a protagonista comete justiça ao incendiar um local que era frequentado por racistas. Aqui em Demon 79 a gente tem uma indiana que, sabe-se lá por qual motivo, foi morar num outro país e não foi acolhida pelos moradores daquele lugar. Pelo contrário, ela não tem amigos. A sua casa foi marcada por vândalos. Ela não pode manter os seus hábitos alimentares. Ela é humilhada por uma colega de trabalho, ela é humilhada pelo próprio chefe. É como se ela estivesse realmente numa panela de pressão, prestes a explodir. Quando o episódio caminha para o seu segundo ato, ele traz uma pegada um pouco mais de comédia, de cinismo. Isso traz um contrapeso interessante com a brutalidade dos assassinatos que ela comete. E só uma coisinha boba que eu pensei. Você chegou a imaginar qual seria a celebridade que o demônio tomaria a forma se aparecesse para você? Eu sei que é bobeira, mas foi a primeira coisa que eu pensei
quando aquele demônio assume a forma daquele cantor que ela acha bonito. Eu sei muito bem qual que é a celebridade que esse demônio assumiria a forma se aparecesse pra mim, mas eu não vou falar porque soaria muito idiota. Enfim, é um episódio bacana, que trabalha temas importantes, mas que infelizmente não surpreende em nada. Não traz nada inovador e não brilha como poderia brilhar. Fica ali na média, como todo o restante da temporada. Pra mim, nota 6. Enfim, Black Mirror mudou e eu acho que é definitivo. Agora é Red Mirror, né? Pô, legal, Charlie Brooker tem algumas histórias de terror sobrenatural interessantes pra contar. O problema é ele ter sido malandro o suficiente pra colocar duas dessas histórias numa série que se consolidou como uma especulação da tecnologia e uma sátira da nossa sociedade. Mas faz parte. No geral, pra mim é uma temporada bem regular. Ela não tem altos e baixos. Os episódios, eles se mantêm ali entre o ok e o bom, não sendo ruins, mas também estando longe de explodir cabeças, como a série fez no passado. Mas e você, curtiu essa nova temporada ou tá no grupo da Anitta? Se você gostou desse vídeo, curta e inscreva-se no canal. Você também pode me seguir nas redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui e até a próxima.